Bom, galera, segunda aula do nosso primeiro trimestre do ano de 2021. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. A nossa revista desse trimestre, ela fala de um tema muito importante que a gente precisa falar todos os dias. Nós não podemos deixar de nos relacionar com Deus por meio da oração. E essa revista ela traz lições preciosas para as nossas vidas, exemplos de homens e mulheres que tiveram uma vida de oração e, portanto, experimentaram milagres do Senhor em suas vidas. Então, a nossa revista está aí. Não sei se você teve a oportunidade de adquirir, mas o tema é Ensina-nos a orar. Essa é a nossa revista. E é sobre esse assunto importante que nós vamos tratar. A Pri chegando aí, a Carlinha. Deus abençoe todos vocês. Vamos junto para a nossa aula de hoje. Vou fazer uma oração. Ensina-nos a orar. Já vou começar a nossa aula com oração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento, porque o Senhor tem usado de misericórdia para com as nossas vidas, tem nos dado a oportunidade de aprender cada vez mais da Tua Palavra, e todas as vezes que nós recebemos uma semente, uma porção que vem da Tua Palavra, nós temos a oportunidade de semear, de lançar na terra para obter os seus frutos. Nós agradecemos por todos os nossos amigos e irmãos que estão aqui assistindo, por todas as pessoas que ainda irão assistir esse vídeo, que a Tua Palavra possa gerar fruto no devido tempo, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera, tamo junto. Segunda aula, vou colocar aí para vocês qual é o nome da nossa aula de hoje, para que vocês possam acompanhar comigo. Tá aí, aula número 2. Nós vamos falar hoje sobre Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Olha só, oração e fé é o que nós vamos ver aqui na vida de Abraão. E o texto do dia hoje está lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12. Também está aí na telinha para vocês, né? Está escrito assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. A gente já começa aí com o nosso versículo, falando sobre ação e oração. E o mais legal, né? E eu os ouvirei. Então essa parte é uma parte muito legal. Nós aprendemos na primeira aula aí com a professora Amanda o significado de oração. Em resumo, é um relacionamento, é uma comunicação com o Pai. A gente só consegue se relacionar com Deus por meio da oração, e a professora Amanda nos trouxe vários pontos importantes na aula passada. Quem não assistiu ainda tem a oportunidade de ir lá no YouTube, já está disponível no YouTube da Vida Plena VIP para assistir a primeira aula da EBD, que foi uma bênção. Bom, a síntese da nossa aula de hoje, ou seja, o cerne daquilo que nós vamos falar, é sobre a vida de Abraão, nos traz grandes ensinamentos sobre oração como um estilo de vida. Ou seja, Abraão era um homem que tinha a oração como parte do seu estilo de vida. É como você levanta e já toma café da manhã. Tomou café da manhã, escovou o dente. Para Abraão, a oração fazia parte ali daquela lista de atividades do dia. E, na verdade, ele não fazia num determinado momento. O que nós aprendemos com a vida de Abraão é que ele era um homem que estava conectado com Deus a todo instante. E, por isso, ele foi simplesmente chamado de o pai da fé. Olha só que moral para Abraão, hein? O homem, lá em Hebreus 11, ele está na galeria da fé como o pai da fé. Ou seja, se vocês quiserem aprender sobre fé, vocês podem olhar, podem estudar a vida de Abraão e vocês irão observar
quais foram os caminhos que Abraão utilizou para que ele fosse considerado um homem de fé. E um desses caminhos é a oração. Não tem possibilidade de exercitar fé se nós não mantivermos uma vida de oração com Deus. Aí alguns podem falar, Tiago, mas isso eu já sei, já estou cansado de ouvir isso. Então agora a gente tem a oportunidade de relembrar e principalmente colocar em prática, porque a oração não é simplesmente nós falarmos com Deus, mas é especialmente nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos instintos, não é verdade? Os nossos instintos, muitas vezes, eles jogam contra nós. Essa nossa mania de querer falar e apressadamente querer uma resposta, muitas vezes nos prejudica. Nós precisamos também ter tempo para ouvir Deus falar. E isso faz parte da oração. Vamos aprender, então, o que é que Abraão nos traz de ensinamento nesse sentido. Bom, nós vamos aqui atender 3 objetivos na nossa aula. O primeiro deles é compreender o conceito bíblico de paciência e longanimidade. Mostrar que Abraão foi um intercessor em favor de Sodoma e Gomorra. E saber que a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Danilo Luna acabou de entrar, meu amigo da faculdade, estudou 4 anos aí, administração comigo. Seja bem-vindo, meu amigão. Prazer estar com você aí. Na nossa segunda aula da EBD de hoje, nós vamos aprender sobre a vida de Abraão. Nosso texto bíblico, que é de onde nós vamos tirar o nosso desenvolvimento, está lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 23 até o versículo 33. São 10 versículos, eu vou ler aqui para você rapidamente, mas preste atenção nessa história, nessa conversa de Abraão com Deus. Começa assim: e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de Israel? Só para colocar você aqui nesse texto. Deus avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra em função da forma como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra estavam vivendo. E aí a gente já começa aqui com Abraão conversando com Deus. Poxa, mas o Senhor vai destruir mesmo Sodoma e Gomorra? E aí ele começa. Aí no 26, então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Olha só, Abraão já convencendo ao Senhor Deus para poupar, ou seja, ele estava intercedendo e Deus ouvindo a intercessão ali de Abraão. E respondeu Abraão, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para completar 50, o Senhor destruiria toda a cidade? E disse o Senhor, não a destruirei se eu achar ali 45. Olha só, Abraão começou falando de 50. Aí, não, mas e se faltar 5, Deus? E Deus vai lá e fala, também não vou destruir por causa disso. No verso 29, e continuou ainda a falar-lhe e disse, e se porventura achar ali 40 justos? E disse, não farei por amor dos 40. Então Deus falou, eu também não vou destruir por causa de 40. E disse mais, ora, não se ire, Senhor. Olha Abraão aqui insistindo, hein? Olha a oração insistente. Senhor, não fique irado. E se eu falar ainda porventura que se achar ali só 30 justos? E disse o Senhor, tá bom, Abraão, eu não vou destruir se eu achar 30 justos. Olha só que conversa bacana, né, de Abraão com Deus ali, Abraão se colocando como intercessor. E Abraão disse mais uma vez, Senhor, vou me atrever mais um pouquinho, e se achar 20? Olha só, gente. E o Senhor diz, tá bom, Abraão, não vou destruir. E disse mais, Senhor, mas se, mais uma vez eu falo, se porventura o Senhor achar só 10,
Tá bom, não vou destruir por amor aos 10. Parecendo engraçada, a Mari colocou, essa parte é engraçada. É exatamente isso. E no 33, para encerrar nossa leitura, e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gente, parece engraçado, mas está na Bíblia a conversa de Abraão com Deus. Olha só como eles estão trocando uma ideia ali. Esse nível de diálogo, como a Flávia colocou aí, é espetacular, é um nível de intimidade extremamente elevada. Então nós precisamos buscar esse nível de intimidade. E aqui Deus não muda, Deus é imutável, Ele não muda, e nem há sombra de variação nele. Então todas as vezes que Abraão estava ali dialogando com Deus, ele estava intercedendo por Deus, pelo povo, em favor do povo, a Deus. E ele estava convencendo Deus. Olha só o que eu quero dizer aqui para vocês. Nós, por meio da oração, podemos convencer a Deus, ao nosso Pai. Você, como filho, eu tenho certeza que é muito do espertinho, tem várias estratégias para poder convencer papai e mamãe a fazer coisas que nós gostaríamos que eles fizessem ou permitir que nós façamos coisas que nós gostaríamos que eles permitissem. E para isso, nós fazemos o quê? Dialogamos. Essa história que nós estamos aprendendo aqui está muito evidente que com o nosso Pai Celestial, dado um motivo justo, Ele tem misericórdia de nós. Olha só o rei Ezequias que ia morrer, intercedeu e ele ganhou mais anos de vida. Não, mas já não estava determinado que ele ia morrer? Estava, e ele ganhou mais anos de vida em função do que? Da intercessão. Então nós aprendemos no nosso texto bíblico já uma explosão de conhecimento com relação à oração. Depois dessa, a gente já começa a pensar de outra forma sobre a oração. Opa, então peraí, eu posso conversar mais com Deus, eu posso fazer algumas perguntas para Ele, eu posso falar coisas que talvez na minha cabeça ou na cabeça de outras pessoas parece loucura e Deus vai me entender? Sim, porque Abraão estava intercedendo por um povo totalmente perverso e nós vamos continuar aqui o nosso aprendizado. O ponto 1 da nossa revista de hoje, ele vai nos trazer o seguinte: a oração nos torna pacientes e longânimes. Oração também é um processo. Olha só, geração do micro-ondas. Eu costumo dizer que a gente nem é mais geração do micro-ondas, né? Porque a gente compra congelado e tá lá que tem que colocar 3 minutos lá no micro-ondas para poder descongelar e a gente comer. A nossa geração ela é tão acelerada, que a gente não coloca 3 minutos, não. A gente coloca 2. Porque se ficar bom, a gente já pega e come. Mas se não ficar bom, o que a gente faz? Vamos pôr mais 30 segundos, mas não põe 1 minuto. Porque pode ser que fique bom nos 30 segundos. Quem nunca fez isso aqui? Foi descongelar alguma coisa, colocou o tempo menor só para ver se ia mais rápido. Nós somos assim, isso faz parte. Mas olha só o que nós aprendemos. A oração ela é um exercício de paciência e longanimidade. Olha só essa conversa que nós acabamos de ler aqui. Então, o processo, ele precisa ser desfrutado. Ontem eu estava conversando com a Flávia, minha esposa, e ela me ensinou algo muito precioso, né? Nós tivemos uma conversa muito, muito madura, muito interessante. E ela compartilhou comigo: amor, a gente precisa aprender a valorizar o processo. A alegria na caminhada, a alegria no processo. Por quê? Nós queremos chegar num determinado ponto, né? Eu preciso terminar 4 anos de faculdade, eu preciso estudar para poder fazer concurso, eu preciso, enfim, fazer N coisas que nós temos na nossa mente. Mas, durante o processo, nós ficamos num nível tão estressado, né? Tão estressante, o processo fica tão duro, tão ruim, que parece que quando você conquista aquilo, ele não teve aquele valor, aquele sabor que ele deveria ter, porque tanta coisa aconteceu no processo que desmotivou, que machucou, que magoou, que gerou uma série de insatisfação. E quando você ganha, a coisa nem parece que teve aquele gosto, aquele sabor tão maravilhoso que tinha quando você começou a planejar. Então, vamos tomar cuidado com relação ao processo em que nós estamos. Então, qual que é a análise que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos olhar
identificar qual é o momento que nós estamos. Cada um de nós que estamos aqui assistindo hoje, João Pedro, o Danilo, a Amanda, a Flávia, a Mari, enfim, a galera toda que está aí, cada um está numa fase da vida. E cada um tem os seus projetos, os seus propósitos. E tudo isso demanda o quê? Demanda tempo. Há um processo para chegar até lá. E o que nós trazemos aqui, o que nós aprendemos com a vida de Abraão é: valorize o processo, aproveite cada momento, para que quando a conquista vier, ela tenha o seu sabor, né? Aquilo que você realmente planejou lá no início, tá bom? Valorize o processo. Uma outra coisa que a gente aprende aqui com a vida de Abraão é essa intimidade. Lá no Salmo, no capítulo 25, no 14, quem tem a revista não vai achar esse versículo, tá? Então, quem quiser anotar, pode anotar. No Salmo 25, no versículo 14, diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Tem algumas versões vão dizer assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, existe uma intimidade da parte de Deus que nós precisamos buscar. Quanto mais próximos nós somos de Deus, mais dos seus segredos nós vamos saber. Então, olha só, Deus tem segredos. Aqueles filhos que andam mais próximos dos pais, pode prestar atenção. Às vezes sobram algumas coisinhas ali que eles estão aprendendo mais, estão absorvendo mais coisas. Por quê? Porque eles estão mais perto. Os pais saem, os filhos às vezes acompanham. Então, eles estão ali observando o comportamento e sempre aprendendo. Então, se nós queremos entender por que tem uma série de coisas acontecendo na nossa vida, nós precisamos ter intimidade com o Pai. No ponto 2, uma vida de oração. Então, Abraão, ele tinha uma vida de oração, por isso que ele tinha autoridade ou autonomia para conversar com Deus nesse nível que a gente falou aqui. Isso fazia parte, isso é natural para ele. Então, quando você vê alguma coisa diferente, você até estranha, né? Por exemplo, às vezes tem filhos que têm uma intimidade, uma relação com o pai, com os pais, tão grande que quem olha de fora fala: nossa, mas isso é desrespeito, por que ele está questionando o pai, por que está questionando a mãe? Na verdade, não, na verdade é intimidade. Quando você tem muita intimidade, quando você tem muito relacionamento, há esse tipo de comunicação, uma comunicação mais aberta, respeitosa e aberta. Então, é isso que a intimidade, é isso que a oração faz, né? Quando nós conversamos abertamente com Deus, quando você vai falar com Deus, você fala da forma como Ele sabe que você fala. Você não fica querendo se maquiar. Não, deixa eu orar igual... Deixa eu ver se eu tenho que levantar a mão direita. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que levantar a mão esquerda. Deixa eu ver se eu tenho que fechar o olho. Não importa com isso. O que importa é que Deus está te ouvindo da maneira como vocês se relacionam. Sem esquecer jamais, e aqui eu não preciso nem falar disso, que o nosso Deus é um Deus que demanda todo o respeito, toda a cautela, todo o temor em sua presença. Amém? É isso aí. Bom, ponto 3, paciente e longânime. Essa palavra longânime, você pode colocar também a palavra tolerante. E hoje nós precisamos exercitar demais a tolerância no nosso dia a dia. Nós precisamos ter paciência, precisamos respeitar as opiniões alheias, nós precisamos ter empatia. O que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro, para entender por que aquela pessoa está tomando determinadas atitudes. Antes de nós fazermos um prego julgamento sobre qualquer pessoa ou qualquer situação, é muito importante que nós nos coloquemos no lugar dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, alguns vão julgar, vão dizer: está passando por isso porque merece. Com a vida de Abraão, a gente aprendeu totalmente diferente. Ele estava intercedendo por pessoas, por uma cidade que não estava mais nem aí com os princípios de Deus. Mas ele não importou com isso. Não, Senhor, vai lá e destrói todo mundo mesmo. Não, ele se colocou à disposição para interceder. Aí tem uns que conhecem a história, vão dizer assim: mas ele estava intercedendo por causa de Ló. Não, gente, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ló estava lá e certamente haviam outras pessoas também que tinham mantido os seus princípios e valores.
Então, Abraão intercedeu pela cidade. Isso fica muito claro aqui no texto que nós lemos. Porém, também sabemos do desfecho e veremos mais à frente. Então, precisamos exercitar a tolerância e a paciência, parar de ser essa chaleira que fica querendo explodir rapidamente a todo momento. Temos que exercitar isso. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que você está aqui ouvindo, aprendendo, porque essa situação vai surgir para você. E você precisa entender que respira, porque a resposta de Deus muitas vezes não vai ser aquela que você quer ou aquela que você estava esperando. Porque Deus pode responder para você sim, não, agora não, espera. Como é que você vai entender essa resposta de Deus? Gente, relacionamento. O meu pai, ele não precisava nem falar comigo, gente. Ele não precisava nem falar comigo. Eu já sabia quando meu pai estava bravo, eu já sabia quando meu pai estava triste, e eu sabia quando ele queria me esganar. Entendeu? Ele não precisava nem falar, era só olhar. A fisionomia dele já me dizia muita coisa. O silêncio dele me dizia muita coisa. Nós precisamos aprender a fazer leitura do silêncio. O que é que o silêncio quer nos dizer? Eu sei, você é jovem, isso é muito difícil para você, mas você precisa aprender isso. Coloca isso no seu coração. Isso vai te gerar crescimento, isso vai te gerar maturidade. As coisas não são do jeito que você quer, as coisas são do jeito que o Senhor já projetou. Ele é que sabe de todas as coisas. Muitas vezes o que você quer no futuro, você não vai querer mais. Olha só que doideira isso, né? O que você quer hoje, Deus já sabe que amanhã você não vai querer mais. Então nós precisamos exercitar a paciência e ser longânimos, tolerantes com as opiniões diversas. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Dá um joinha para a gente aí. Só para eu saber que você está aí comigo, hein? Bom, vamos para o ponto 2 da nossa revista de hoje. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. O subtópico 1 do ponto 2 vai dizer, orando em favor dos perversos. Gente, olha só isso aqui, orando em favor dos perversos. É muito mais fácil você orar pela vida de alguém que você ama, por a vida de alguém que você acha bonzinho, por a vida de alguém que você não quer que se dê mal. É muito confortável. Agora, o ponto mesmo é você orar pela vida de quem é perverso. Você chegar lá no hospital e ver que um camarada tá lá morrendo porque assassinou A, B, C e teve uma vida totalmente promíscua, ou seja, sem valores e princípios nenhum, e você ainda orar por esse tipo de gente, por essas pessoas que porventura se colocaram nessa situação. Abraão estava orando por Sodoma e Gomorra. Só para vocês entenderem, Sodoma e Gomorra atingiu os piores níveis de perversidade que você pode imaginar. Tudo de ruim que você pode ver hoje, né, que você pode imaginar hoje mesmo, esses camaradas faziam. E olha só, eles faziam lá já muitos anos atrás. Será que hoje vocês também não enxergam no mundo um grau de perversidade extremamente elevado? E qual é a lição que nós aprendemos com Abraão? Ore por essas pessoas. Ore pela sua cidade, pelo seu estado, por este cenário de calamidade que tem afetado toda a sociedade. E você está inserido nisso. Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Teoricamente, no nosso ponto de vista, pessoas que não mereciam oração. Mas ele se colocou à disposição e nos ensina hoje a fazer isso também. Sabe por quê? Porque o juízo é de Deus. Nós precisamos parar de querer ser juiz. Parar disso. Nós precisamos colocar isso nas mãos de Deus. Deixa que Deus decide as coisas. O nosso papel, orar, interceder pela vida das pessoas. Amém? Ponto 2. Vivendo em meio ao pecado. Eita, vivendo em meio ao pecado.
Esse vivendo em meio ao pecado, aqui já relata sobre a vida de Ló, que é o sobrinho de Abraão. Ló, ele estava inserido nesse cenário. E aí a gente lembra lá atrás, não sei se todos lembram, na hora de escolher para qual lugar ia, né? Deus mostrou ali para Abraão, né, campos verdejantes, um outro lugar não tão belo, e aí Abraão ali dividiu com Ló qual era o destino de cada um deles. Ló escolheu o lugar mais bonito, e esse lugar mais bonito estava lá, Sodoma e Gomorra. Cuidado com o que você vai escolher, né? Às vezes nem tudo que é bonito é o que realmente importa. A gente precisa avaliar e orar para pedir a direção de Deus, não olhar somente, não avaliar, não decidir somente com aquilo que a gente está enxergando. Toma muito cuidado com isso, jovem. É muito fácil a gente ser enganado, porque as nossas decisões hoje são muito rápidas, né? Nós mudamos de decisão, de opinião muito facilmente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, e as nossas decisões precisam estar direcionadas por Deus. Quando você ora, você pode ter certeza que a resposta vai vir. Aí um outro vai falar assim: nossa, mas eu nunca ouvi Deus falar, Tiago, vai para a direita, Tiago, vai para a esquerda. Relaxa, talvez você não vai ouvir isso também. Mas ele fala aqui, ele fala aqui, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E isso não muda. Tem resposta para quem estava lá no passado, tem resposta para nós hoje. Então nós precisamos recorrer à Bíblia. Quando você tem dificuldade, quando você não sabe de algo, o que você faz? Você vai pedir ajuda para quem já conhece, para quem já viveu. Já pensou você pedir ajuda para quem sabe do futuro? É muito mais fácil, gente. Já pensou você vir aqui, abrir a palavra do Senhor e ouvir e ver, né, as letras saltando aos seus olhos? É outro nível, mas a gente precisa ler. Você que está com o celular na mão aí, tem a Bíblia instalada no seu celular? Dá para você ler a Bíblia também, né? Dá para você ler a Bíblia e não só ficar passando lá mais de 3, 4 horas do seu dia descendo as páginas do Instagram. Lá tem a Bíblia lá. Para um tempinho, faz um propósito, é coisa rápida. Você não vai perder nada com isso. Não vai perder nada com isso. Então, faça isso. Quer ouvir respostas? Tenha relacionamento e intimidade com Deus e faça a leitura da palavra. Tiago, isso eu já sei, que lindo. Então agora vamos fazer e tá tudo certo, beleza? Bom, ponto 3 aqui. Abraão, um intercessor, subtópico 3 do ponto 2. Um intercessor em favor das cidades. Então a gente já viu que Abraão não importou com quem estava lá e nem com o que as pessoas faziam. Abraão simplesmente intercedeu, tanto que a gente viu no começo da nossa leitura. Se tiver 40, se tiver 50, começou com 50 e terminou com 10. Começou com 50 e terminou com 10. Senhor, só faz o seguinte: livra os justos, porque o Senhor é justo juiz. E o Senhor fez como Abraão pediu a ele, né? Que no final acabou salvando ali a família de Ló. E no final, que também não está aqui, mas já vou contar a história que eu não aguento, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A maioria aí já conhece essa história. Então, olhou para trás, virou estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Porque ela ficou com saudade do que ela tinha deixado para trás. Olha só que coisa. Mas quem não olhou, que foram os demais da família de Ló, se salvaram por intermédio da intercessão de Abraão. Ficou com saudadinha. E aí virou estátua de sal. Você tem algumas atitudes, alguns comportamentos que precisam ser mudados. Mude correndo, não olhe para trás, peça a ajuda de Deus por meio de oração. Pra você não virar estátua de sal, viu? Tô brincando. Ponto 3 da nossa lição. A oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Olha só, a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Não tem como. Se a gente orar, Jesus
Deus vai nos responder. Então, nós vamos nos proteger de ser enganados. Porque o ponto todo, qual que é o nosso direcionamento aqui? Vamos falar agora, né? A gente precisa descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu acho que quem é que não fica se perguntando esse tempo todo? Jesus, Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? E como é que é essa vontade? Porque se o Senhor me falar, eu já quero ir nela, eu não quero gastar meu tempo. Já fala para mim qual que é que eu quero saber. Lembra que a gente falou lá atrás que há alegria no processo, há alegria na caminhada. Quando você tem uma vida de oração, não adianta, de novo, a gente com a nossa ansiedade, com essa mania de querer saber do futuro, né? Ei, jovem, não tem jeito. Você já quer saber logo o que vai acontecer amanhã. Meu filho, a Bíblia fala assim, ó, basta cada dia o seu mal. Vai ter mal sim, não vou enganar vocês. Vai ter mal sim. Mas quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, ele pega e fala assim, não filho, peraí, hoje você vai aqui, ó, vai nesse caminho aqui e tal, eu já sei o que vai dar lá no futuro. Então ele vai direcionando, ele vai guiando, mas a gente precisa estar o quê? Disposto a ouvir, colocar de lado a nossa razão, né? O nosso mapa de mundo, porque a fé, como Abraão foi o pai da fé, ela vai na contramão da razão, né? Então, para nós darmos o próximo passo, a nossa razão diz assim, cadê o chão? Deixa eu ver o chão, cadê o chão? Não tem chão, você dá o passo que eu coloco o chão para você. Essa é a pegada. Mas isso nós vamos conseguir com base em relacionamento e intimidade com Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Ponto. É isso que eu tenho a dizer. Está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que renovar a sua mente? Porque você fica construindo coisas na sua mente com base naquilo que você vê. Entendeu? Mas Deus tem coisas para você que você não está vendo ainda. Só que você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Isso é algo que a gente precisa batalhar todos os dias. Eu preciso acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida e esse melhor vai chegar hoje. Só que eu preciso andar no centro da vontade dele. A Amanda colocou. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Exatamente isso. Precisamos colocar diante de Deus, pedir a Deus para que nos ajude a viver no centro da vontade dele, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável. Conclusão da nossa aula de hoje, de tudo que nós aprendemos com Abraão. Nesta lição, aprendemos que a oração deve ser uma constante em nossas vidas. A oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Através da oração, alcançaremos a paciência e a longanimidade tão necessária em tempos difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade, mas guiados pelo Espírito venceremos sempre. Busquemos em uma vida de constante oração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí, gente. Vamos buscar constantemente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por meio da oração e da leitura da palavra de Deus. Comece a praticar, a exercitar isso nesse ano de 2021, porque coisas extraordinárias o Senhor tem para nós. Amém? Quero desejar para você um excelente domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor Deus. Aproveite todos os momentos que você tem, aproveite o processo, a alegria na caminhada. Amém? Deus abençoe. Vamos voltar para o nosso culto lá no youtube.com/vidaplenavip para dar continuidade no nosso culto de Santa Ceia. Deus abençoe você e sua família. Um beijo grande no coração de todos. E até domingo que vem.